O que todo mundo tava esperando finalmente chegou. O Itadori caiu na expulsão do Higuruma e foi julgado pelo incidente em Shibuya. Então já ajeita a coluna que hoje você vai cair pra trás. O episódio já começa com Kinjaku conversando com uma garota, onde ele diz que ele que ergueu as barreiras e só os feiticeiros vão sobreviver. E ela pergunta se ele poderia não fazer aquilo no barril dela. E o Kinjaku já começa a rachar o bico, mas diz que passou por maus bocados pra erguer aquela barreira e então não vai poder colocar muitas regras. Mas quem tá do lado de dentro da barreira desde o início tem o direito de sair. Ele se oferece pra levar ela pro lado de fora. E no caminho ele agradece ela por ter sido amigo do seu filho. Quem será, né? Assim ela acorda com esse cara enchendo o saco e pergunta o que era aquilo. Era uma barreira. Então já corta pra onde terminou o último episódio, com o Hakari se juntando ao grupo. E nisso o Panda conta que o Yaga foi de arrasta. Nossa, pesou o clima com isso aí, hein? Mas tranquiliza o Itadori, dizendo que não foi culpa dele. Já o Hakari se levanta e diz que quando isso acabar, eles vão estar devendo uma nota pra ele. Mas o Hakari diz que quer algo e o Megumi diz que isso vai ser difícil de conseguir. E diz que ele era o chefe do clã Zenin. E o Hakari já cresce o olho, dizendo que se ele tiver apoio das 3 famílias, vai dar bom pros negócios dele. E fala pro Fushiguro ser amigo dele. Interesseiro. No outro dia, o clã Zenin foi de Vasco pela máquina. Nisso, Kogane aparece e diz que um jogador adicionou uma nova regra para poder ver os status dos outros jogadores. Esse é o Kogane do Itadori. Mas Fushiguro se pergunta como o Itadori está contando como jogador se nem entrou nas zonas de luta. Mas isso só aconteceu porque o Itadori tem o Sukuna dentro do corpo. E como eles dois fizeram um pacto, o Itadori conta como jogador. E o Megumi diz pra ele perguntar do Kogane sobre as informações dos outros jogadores, até que eles acham o Higuruma, que tem 100 pontos, para assim colocar uma regra para que possam tirar a irmã do Fushiguro de dentro do jogo. E então eles seguem para os locais. O Panda e o Hakari vão atrás do Hajime, e o Itadori e o Megumi vão atrás do Higuruma, e a Kirara fica de prontidão fora da barreira. Mas o Itadori diz que seria melhor o Fushiguro e ele ficar separados porque tem o Sukuna. Mas o Megumi fica puto e diz pra ele parar de encher o saco. Ele vai ficar bem. Todo mundo não tá pronto pra sair na mão com todo mundo. O Fushiguro e o Itadori chegam na barreira. E o Megumi diz pro Itadori tomar cuidado, porque os caras que devem estar aí dentro devem ser casca grossa. Onde o Kogane aparece e pergunta se eles querem ver as regras, mas fica puto quando o Fushiguro recusa. Eles entram, mas o que não esperavam era o que Itadori e o Megumi iriam se separar. O menino Yuji já é mandado pro céu. Quando você está nas zonas, é teleportado aleatoriamente para os locais. E quando o Itadori passa por uns prédios, uma mulher já vem na velocidade e pega ele no ar, varando ele entre os prédios. Mas o que essa doida não contava era que o Itadori era resistente e ainda por cima era foda. Ele tá com uma placa de metal nela que derruba a mulher. E o marido da mulher já aparece e diz que vai acabar com o menino Itadori. Nisso corta pra onde o machista do Megumi tava. Ele tá com um sacode nessa garota, mas ela ficou reclamando. E ele pergunta se ela sabe sobre o Higuruma, mas ela fica teimosa e diz que não vai falar, mas decide contar porque ela não quer levar outra paulada na cara. E diz que ele é o cara dos 100 pontos. E já corta pra bagunça do Itadori com o cara do helicóptero, e segura pela perna do velho e passa a cara dele no prédio. E o Itadori acha que tá no filme do Tom Cruise, tá fazendo essas coisas perigosas. O velho já vem pra cima do Itadori, que sai correndo, mas se encontra de novo com ele e taca o pé na cara do velho. Mas lutar no ar não é vantagem pro Yuji, e então vai fazer isso dentro de um prédio. E o cara já vem na maldade, e sem escapatória, o Yuji só dá uma na cabeça do velho, fazendo ele se sacudir tudo nas paredes. Mas esse cara ainda tá vivo, e o Itadori é igual a polícia, bate e depois pergunta, e dá uma no meio dos ovos do maluco, derrubando ele. E corta pro Megumi, onde aquela garota diz que só vai contar pra ele se ele virar o cavalinho dela. Mas o cara é tão chato que aceita sem resistir. E ela fica putaça e fala que é pra ele defender ela sem hesitar, e leva ele até o Higuruma. Já no caso do Itadori, ele tava tentando acordar o velho, mas parece que ele empacotou. Nisso aparece um cara que diz que conhece o Yuji, e então mostra o Megumi, que tá ficando sem paciência. Ele quer saber onde está o Higuruma, mas essa mulher tá mantendo mistério. Já o outro cara diz que vai levar ele até o Higuruma e mostra o quanto essa mulher era mentirosa. Ela diz que o Higuruma tava em Shijuku, já o cara aí diz que tava em Kibukuro. O episódio 8 já começa com o cara sendo acusado por ter mandado uma família de arrasta. O Higuruma foi o seu advogado. Muitos diziam que o cara era culpado por ter mandado eles de arrasta, mas o réu sempre alega que nunca havia feito isso. Nisso corta pro escritório do Higuruma falando com a sua secretária, onde ela escutava a história, e o réu tinha relação com pessoas que usavam pó branco. O Higuruma diz que iria investigar essas coisas por trás, e sua secretária pergunta o porquê ele pega esses casos, e ele fala que se ficar só nos fáceis, eles vão perder a potência, e isso deixa ela pistola. E a sua secretária estava conversando com uma amiga do Higuruma, e eles disseram que o cara pegou um caso onde causou feridos e tal, e isso estava deixando ele mais e mais depressivo. E assim eles continuavam a busca por informações, mas no tribunal o réu foi inocentado. Eles venceram a luta na justiça, mas ainda havia uma segunda. Os promotores pediram a revisão para essa sacanagem, e com isso o nome do Higuruma ficou conhecido por definir o culpado.
E assim mostra o réu conversando com Higuruma e a sua secretária. Ele agradece por salvá-lo, mas ele diz que ainda faltava um segundo julgamento e com certeza eles vão ganhar. Não. Culpado, prisão perpétua. Os advogados têm uma mão de obra limitada, já os promotores têm uma mão de obra e grana, e por isso arranjaram provas e além do mais não apresentaram nenhuma outra prova convincente e reverteram o veredito. O cara ficou putaço porque o Higuruma não salvou ele e o estado mental dele estava abalado. A balança da justiça só pende para as leis e as pessoas só fecham os olhos para se proteger. Mas isso foi a gota d'água pro Higuruma. No tribunal, um som de bater de martelo ecoa. O cara começa a bater o martelo na mesa e de trás dele começa a sair um ser negro com uma balança e ele manda que todos voltem, que ele vai começar o julgamento de todos. Nisso corta pra onde terminou o último episódio, onde o Megumi vai pra Shinjuku e o Yuji vai pra Ikebukuro e nos mostra uma história do cara que tava levando o Yuji pra onde o Higuruma estava. Ele participava de um clube de valentões e quando o Yuji aparece, ele senta a porrada nos moleques e foi aí que ele conheceu o Itadori. Mas o cara pergunta se ele vai mesmo entrar no prédio onde aquele cara tava e o Yuji diz que queria encontrar com o Higuruma o mais antes possível e entra. Já o Megumi chega a um lugar e o cara vestido de galinha. Meu filho, o carnaval já acabou, tá? Ele diz que a menina enganou ele e ele já faz o olhar do anjo caído e invoca o cão das sombras. O Yuji já se encontra com o cara dentro de uma banheira e ele pergunta o que ele tava fazendo ali. O Higuruma pergunta se ele já tinha tomado banho de roupa e diz que tava fazendo coisas que antes ele julgava errado. Que coisa, hein? E fala que quando chegou nos 30, ele despirocou. E o Yuji diz que queria conversar com ele, mas ele interrompe pra dizer que pra fazer uma consulta com ele vai custar 500 mil ienes. Mas era brincadeira, o cara é só um advogado que teve o seu feitiço ativado. E aonde o Megumi tava, o cara do carnaval diz que queria saber sobre as regras e o Megumi suspeita que ele tava com Kenjaku. O Itadori diz que queria colocar uma regra pra parar com a matança e pede ao Higuruma, mas ele recusa. E o cara do carnaval diz que no jogo do abate tem muita gente forte, como o Higuruma e o Hajime, e vai chegar uma hora que só os caras fortes vão ficar. O Higuruma via potencial nesse jogo e ele queria ver como era as regras 2 e 8, ambos vão te levar à morte. E o Itadori já se emputece e diz que se ele não vai dar, ele vai pegar a força. Agora sim o caba vai botar pra fuder. O cara se levanta e invoca o martelo do Chapolin e já começa a expansão de domínio, tribunal amaldiçoado. O episódio já começa com o Higuruma ativando sua expansão de domínio e o Itadori já corre pra cima do Higuruma pra tentar atingir ele, que tá dentro da sua expansão de domínio e não tem pra onde correr. O Higuruma começa o julgamento, ele diz que ali dentro são apenas permitidos xingar, mas não vale xingar a mãe do outro. Isso ele manda o juiz começar, que diz que ele estava sendo julgado por ter entrado numa loja de jogos pra menor de 18 anos. Mas o Itadori começa a se borrar, pensando no que ele iria responder e estava com um pouco de vergonha, mas o Higuruma fala que só o juiz dentro do domínio sabia das informações e então ele dá as informações e só cabia a ele dar a sentença. E ele tem que apresentar argumentos de por que ele entrou dentro daquela loja. E o Itadori lembra do Tengu explicando pra ele sobre os domínios que antes eram só espaços sem muita coisa, depois subiram um nível para poder criar as construções dentro dos domínios. E o Higuruma começa a explicar. O Itadori vai escolher 3 opções: confissão, silêncio ou negação, e o juiz o julgará conforme for. E assim o Itadori começa a pensar, ele realmente entrou nesse lugar, mas se ele negar, vai dar a justificativa que entrou. E se ele falar que foi pra poder usar o banheiro, mas se nas provas não contar nada disso, e se ele se arrepender, mas não se sabe se a pena é leve ou pesada, então ele fala que foi pra poder usar o banheiro porque deu caganeira nele. Mas o Higuruma já esperava, e tira de dentro do envelope uma foto das câmeras de segurança de uma loja ao lado, e mostra o Itadori direitinho. E nisso o Higuruma diz que o Itadori entrou na loja, onde proíbe menores de entrar. Era só ele ter dito que não sabia que salão era esse, e beleza. Mas o juiz já manda o veredito. Culpado, confiscado. Então o Higuruma já vai pra cima e tá com o martelo do Chapolin do Itadori, que é arremessado entre as cadeiras. E então conta sobre o Higuruma, ele sempre estudava direito. Quando passou e a sua turma sempre dizia que o próprio Higuruma era um gênio, por ter sido aprovado em uma área difícil. E logo ele entendeu como funcionava sua energia amaldiçoada. E logo então começou a treinar sua energia, e apenas alguns dias ele já tinha se tornado feiticeiro de nível 1. E quando entrou no jogo, matou milhares de pessoas. E enquanto isso o Itadori estava levando um sacode e começa a jogar o seu martelo no Itadori, que tentava fugir. E o Higuruma pergunta pro Yuji o porquê ele não estava usando sua energia. Mas o menino Itadori diz que foi ele que havia selado sua energia. Mas não foi ele. O confisco só selava os encantamentos daqueles que estavam dentro da sua expansão. E o cara já disse que é assustador por ter que lutar com o Itadori, mesmo sem energia. E se ele não se cuidar, vai ser pego de jeito. Mas rápido o Higuruma descobre onde ele estava e estica o martelo como se fosse o bastão do Goku, derrubando o garoto. Onde ele vai pra cima do palco, que já chuta a banheira pra acertar o Higuruma, que já vem na maldade e cresce seu martelo pra esmagar o Itadori, que tenta pensar em uma saída, até que tem uma brilhante ideia e diz que queria refazer o julgamento. No julgamento você tem direito de pedir 2 julgamentos. O juiz já puxa o relato de Shibuya, onde o Yuji diz que foi ele o culpado por ter matado mais de 50 milhões de pessoas inocentes, e nem o Higuruma acreditou que ele se condenou. Mas já era tarde.
O juiz disse que ele era culpado e disse que era a sentença de morte. Assim é concedido ao Higuruma a espada do carrasco. Nesse caso, o Itadori vai de Vasco se for cortado por essa espada. E o Itadori já vem com tudo e pula pro outro lado. Ele soca o chão levantando um monte de cadeiras. Os animadores teriam o que fazer, né? E assim o executor vai pra cima, e nessa hora o Yuji engana o Higuruma e joga sua camisa suada no carrasco, que pensava na pena do Yuji. Ele não fez aquilo porque quis, ele estava sendo controlado por Sukuna. E ele se pergunta por que o Itadori se culpava por essa atrocidade. E quando a espada estava prestes a atingir o Itadori, o Higuruma desfaz a expansão, onde o julgado dá um socão no cara, que voa longe. O Yuji pergunta por que ele desistiu, porque ele acreditava que o Yuji não era culpado, só a vítima. E diz pra ele se sentar, que ele ia dar os pontos pro Itadori. O Higuruma manda o Kogane adicionar uma regra no jogo, que diz que os jogadores podem dar os pontos para as pessoas que quiserem. E o Yuji suspira de alívio. Antes de ir embora, o Higuruma diz pro Kogane dar alguns pontos, que pergunta pra onde ele iria, e falou que ia pensar no que fazer dali pra frente, indo embora. Termina o episódio, e finalmente o Yuji e o Higuruma saíram na porrada. Já comenta aí embaixo o que você tá achando dessa temporada, e não esquece de dar o like, se inscrever no canal, uma maquizinha enrolada no plástico bolha. Tem um anime aparecendo aqui na tela, então já clica lá que você vai asmar.